Olá, gente boa, você está no TGCast. TGCast é o novo e atual programa da Tempo da Graça. Antigamente nós estávamos na rádio, você que nos acompanha já há algum tempo, e a gente passou por essa transformação. Tenho certeza que você vai gostar. Estamos com uma logomarca diferente, o estúdio foi modificado e agora a gente tem entrevistados para conversar, bater um papo, sempre com assuntos na contramão da religião. Mas antes eu já quero pedir para você se inscrever no canal do YouTube, vai lá no Facebook, nós temos cortes do programa e também estamos no Instagram, TGCast. E hoje eu tô aqui com ele, que vai estar sempre aqui comigo, Pastor Nelson, e nós temos aqui também o convidado, Pastor Luiz. Pastor Nelson, tudo bem? Para mim é um motivo de grande alegria reiniciarmos o programa com o TGCast e dando esse início a esse trabalho novamente. E com certeza nós vamos ter muitas experiências e muita coisa nova no decorrer desse trabalho para ajudar e elucidar a mente das pessoas que nos assistem, nos ouvem, a entender e compreender melhor o Evangelho e outros assuntos científicos também, e muitas áreas sociais. Vamos melhorar cada vez mais, né? Com certeza. E estamos com ele hoje aqui, nosso convidado, Pastor Luiz. Eu vou deixar para ele se apresentar, mas eu sei que ele é da área da religião, ele é da área também da ciência, enfim, vai ser uma conversa bem bacana. E aí, Pastor Luiz, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço e dou parabéns a esse programa, o TGCast aqui de vocês. Eu acho que é uma iniciativa importante. A gente precisa levar para o público uma visão diferenciada de como a sociedade está funcionando. Meu nome é Luiz, né? Sou formado na área da teologia, trabalho com psicanálise e a gente tenho o prazer de poder estar aqui e no decorrer aí a gente vai falando um pouquinho mais quem nós somos. Legal. O Pastor Luiz, ele já é um conhecido de há muito tempo. Na verdade, já fazia um tempo que eu não via você. A última vez foi num evento de casais. Você lembra disso? Sim, sim. Eu fui com a Andréa lá e a gente estava esperando até um evento, vamos dizer assim, normal de casais. Nós chegamos lá, foi bem legal, foi bem interessante. Vocês foram traidores, nem me convidaram, né? Era casais jovens. Eram jovens casais. Mas o Pastor Luiz é da área de humanas, né? E a gente ficou um bom tempo aí colhendo frutos negativos da pandemia. E eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar a respeito do que as pessoas viveram, se você atendeu gente com problemas vivendo o luto, enfim, acho que tem muita coisa aí que você pode até nos ajudar nesse bate-papo de hoje, porque ainda não sei quanto em porcentagem, mas tem aquela consideração de que crente religioso, ele não pode ter depressão, angústia, porque isso acho que confronta com a fé. Enfim, vamos começar, né? Como que você se interessou por esta área? Já faz quanto tempo que você está nessa área? Você pastoreia há quanto tempo? Você é psicanalista? Você é conselheiro? Enfim, como começou isso? A gente já está na área, né, junto com a esposa também, que é psicóloga, eu sou psicanalista, mais de 30 anos quase, porque a gente já vem com aconselhamento pastoral, aí do aconselhamento pastoral a gente começou com um trabalho também psicanalítico, de atendimento, então já é uma longa data de encontro de casais, escrever livros, né, atendimento individual. E uma coisa que eu quero ressaltar, que você destacou, é que hoje há uma preocupação pós-pandemia que está ocorrendo um surto de pandemia mental. Isso daí, os especialistas, os cientistas aí, eles estão alertando para isso, porque tem muita gente sofrendo de enfermidades relacionadas à mente,
e que estão precisando de ajuda. E as igrejas, elas contribuem muito para o desenvolvimento do indivíduo. Só que ainda há algumas comunidades que não entendem que o ser humano precisa de ajuda. Então, eu faço parte do Instituto Cristão de Terapias e a gente tenta, de alguma maneira, contribuir também para aliviar o sofrimento das pessoas nesse sentido. E esse interesse seu nasceu de algum parente, veio da família? Porque, por exemplo, para quem não sabe, o pastor Nelson, ele é meu pai. E hoje eu tô nessa caminhada aí por uma, vamos dizer assim, uma veia, eu não sei, você pode me explicar, genética, eu acho que traz um pouco disso, né, na formação da pessoa, mas eu acredito que também tem uma consequência espiritual. Com você, veio de algum parente? Você tem familiares nessa área? É interessante, eu acho que o pastor Nelsinho vai entender o que eu vou falar. Houve uma época, pastor Nelsinho, uma época apocalíptica da igreja, o pastor Nelsinho deve lembrar disso. Ninguém podia estudar, porque Jesus estava voltando, então a gente não estudava. Então eu sempre tive vontade de estudar. Era pecado, inclusive. Sim, e aí quando eu me converti, eu queria estudar, mas eu estava numa comunidade e o pessoal falava, não precisa. Eu comecei a fazer psicologia, eu já era professor, né? E o pessoal, não precisa, porque Jesus está voltando e não sei o quê. E aí eu fiquei um tempo parado, né? Sem estudar. Aí depois eu voltei. Então, aí eu fiz pedagogia. Primeiro eu fiz teologia, fiz a pedagogia, depois fiz a psicanálise. Aí eu desinvestei em estudar, né? Continuei estudando. Mas eu acho que isso já estava em mim, porque quando eu tinha 14 anos, eu reunia a molecadinha na rua e falava, vocês precisam parar, mudar de vida, não pode ficar aí brigando, falando palavrão. Era uma coisa da minha cabeça. Acho que é um chamado que eu tenho nesse sentido de contribuir, tentar de alguma maneira contribuir para a sociedade, né? Ajudar a pessoa, aconselhar, né? Uma coisa que você tocou no assunto, que o meu pai, ele com certeza vai também poder esclarecer para nós, essa questão de que na época, eu sou muito mais novo do que vocês são bem mais velhos do que... Uau! Mas eu tenho certeza que na época, por exemplo, do meu pai tinha muitas restrições, né? Você falou da parte intelectual. Sim. Né? Na sua época então, tinha, na né? minha época era complicado também. Que o que me despertou também a buscar mais conhecimento entre 13 para 14 anos de idade. Porque eu desde quando 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu já tinha curiosidade em querer aprender as coisas. E questionar as coisas e fazer pergunta. E com 13 anos eu chegava na igreja, não vou citar o nome da igreja, mas perguntava para os professores, para o pastor, ninguém sabia me responder as coisas. Por exemplo, sobre pecado. O que é pecado? Aí eles falaram, não é jogar bolinha de gude, peão, e jogar bola, subir na árvore para ver o futebol. Tudo isso era pecado. Mas na minha mente tinha alguma coisa que falava, isso não é pecado. Né? E aí foi quando Deus me levou para uma outra denominação. Meu pai ficou bravo, minha mãe ficou brava, mas Deus já tinha um propósito ali em elucidar na minha mente o que era pecado e que não tinha nada a ver com as brincadeiras de criança, jogar futebol, Sim. bolinha de gude. E o pastor, muito culto, impressionante, porque ele era um camarada formado em teologia, história geral, história do Brasil, e também ele tinha um irmão que era padre. Então, eu estudava filosofia, sociologia e tal. Os caras eram fera. Então, eles foram dando uma boa base para a minha vida. Então, fui crescendo e já tinha chamado. Porque com 9 anos, vários profetas falavam assim, esse menino é pastor, ele vai ser um pastor, ele vai ser um pastor. Mas não falava isso para meus irmãos, Falava que você era um garoto traquina também? Nossa, um garoto que não parava. Né? Faz parte da idade. Ó, pastor, você acredita, rapaz? Eu era tão elétrico que eu entrava debaixo dos bancos da igreja
E naquele tempo as mulheres eram tudo pecado, depilar as pernas, fazer essas coisas. Rapaz, eu puxava o pelinho das pernas das irmãs, rapaz. E minha mãe ficava brava porque as irmãs daqui a pouco davam um grito em pleno meio culto. Ai! E não parava. Tem até foto minha atrapalhando o pastor em pleno casamento, de baixo, puxando as coisas. Era muito assim... Energia da criança. Energia da criança. E o problema é que eu sou assim, com essa energia até agora. Até hoje, isso é bom. É hoje. É positivo. Então, aí fui enveredando pelo caminho de conhecimento bíblico. Tinha que ler a Bíblia uma vez por ano e tinha que decorar versículos para poder ganhar uma balinha, um doce. Era dinâmica na época. É engraçado isso que você está falando, que o pastor Luiz também falou, porque na época de vocês, hoje acho que está mais diferente. Pecado, o erro, aquilo que ofendia a Deus, era na verdade tudo o que outras pessoas que não estavam na igreja fazia. Então quem estava na igreja, por exemplo, jogando bola dentro da igreja, então podia, mas se jogar bola lá fora, não podia. Eram uns contrassensos horríveis. É que nem barba, cabelo. Proibia a barba e quando você ia ler o Salmo 133 na igreja, o óleo que desce sobre a barba de Arão. Aí a denominação com o seu dogma proibia a barba. Aí você falava, pô, mas na Bíblia diz que pode ter barba. Aí o pastor diz que não pode ter barba. Ô pastor Luiz, você nessa área de terapia deve pegar muita coisa assim relacionada a essa questão de santidade, de problemas, sei lá, não sei se eu posso dizer assim, problemas cognitivos, com a mente. Você já pegou casos que a religião travou a mente da pessoa de tal forma, enfim, porque... Tem coisa curiosa e ao mesmo tempo triste, né? Porque a gente, nesses anos de palestra, de curso, de trabalho, de atendimento, você vê algumas pessoas sofrendo por coisas que são consequências da vida. Por exemplo, uma vez nós saímos de uma comunidade, demos a palestra, e aí um telefone tocou em casa à noite, e uma irmã chorando, desesperada, tal. O que aconteceu? O meu pastor falou que se eu continuar tomando remédio, eu vou ser expulsa da igreja. Veja bem, porque ela tomava remédio psiquiátrico. Então, hoje em dia ainda há esse preconceito, né? Então você vê, a pessoa está se tratando, porque às vezes a química cerebral precisa do remédio, isso é normal. Qualquer ser humano pode ter uma fase difícil na vida e precisa tomar algum remédio psiquiátrico. Mas hoje ainda é um tabu. Isso que a gente está falando é tabu. Tem muita gente que toma remédio psiquiátrico e ninguém sabe. Por quê? Porque se ela falar... E a sua fé, mas não tem nada a ver com fé, não é questão de fé. A pessoa está precisando de uma ajuda, né? Então, as pessoas associam os problemas normais da vida à falta de fé, a demônio, a opressão, e não tem nada a ver. Aí essa irmã, a gente mostrou na Bíblia, claramente que Jesus fala, compartilhai as vossas necessidades com os santos. Então, ela estava compartilhando uma necessidade, um sofrimento. Então, não tem nenhum texto na Bíblia que proíbe você de ser tratado, que proíbe de você ser cuidado. Se você quebrar a perna, você vai no ortopedista. Se você não está bem emocionalmente ou da cabeça, alguma coisa aconteceu, você procura um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Aliás, o rei Ezequias, Deus mandou fazer uma pasta na nossa tradução, pasta de figo, mas tudo se leva a crer que é mandrágoras. Mandou fazer uma pasta de mandrágoras e colocou em cima da chaga que ele tinha e ele foi curado. Sim. Mas é o remédio. É o remédio. Porque no Egito, no Antigo Egito, os médicos daquela época, eles faziam pesquisa. Aliás, é um pouco chocante falar isso, eles pegavam mosca, matavam mosca, faziam uma pasta e colocavam em cima da chaga. É claro que piorava a situação, mas era pesquisa de remédio. É engraçado isso que você falou,
Porque você citou um exemplo assim, a pessoa ela pode tratar um dedo quebrado, um osso, mas quando se trata das coisas psíquicas, parece que para a fé, para a igreja, para a espiritualidade, é como se você tivesse se descaracterizando ou perdendo a essência do espiritual. Tem essa confusão ainda, não tem? Essa coisa do homem espiritual, o homem em si. Tem muita confusão, porque na realidade nós somos seres integrais, né? O próprio apóstolo Paulo fala mente, corpo e espírito, né? Então nós somos esse ser integral. Agora, o que ocorre? Eu faço as triagens lá no Instituto, né? No Instituto Cristão de Terapias. E a maioria das pessoas que nos procuram são evangélicos. E elas têm uma resistência muito grande porque elas têm receio, isso eu concordo em parte, porque a ciência, às vezes, ela tenta contradizer as verdades sagradas, né? Então, a ciência, às vezes, ela tenta combater as verdades bíblicas. Mas, na realidade, a gente tem que entender que nem todo cientista está contra a palavra de Deus, nem todo cientista está contra o evangelho. Tem vários cientistas que são cristãos e estão a favor do evangelho. Então, a gente tem que usar a ciência a favor do bem do ser humano. Que nem quando eu falei da questão da pandemia mental que está acontecendo hoje no globo, no planeta, há uma tendência de 30% a 40% da população sofrer com depressão leve, média ou grave. Nós temos vários casos de suicídio hoje na sociedade brasileira. O Brasil é um dos países que mais tem suicídio. Isso é uma pesquisa recente agora, está lá no UOL. Se pesquisar sobre suicídios no Brasil, é do mês de julho. Que eles mostram uma cidade lá no Rio Grande do Sul onde tem o maior nível de suicídio entre as pessoas. Caramba. Então, veja bem, por que as pessoas às vezes resolvem dar fim na vida? Porque elas buscam ajuda. E temos casos de suicídio de pessoas cristãs que perderam toda a esperança, não buscam ajuda e deveriam buscar ajuda. O pastor Nelsinho, ele pode falar muito bem também, por quê? As pessoas só vão buscar ajuda se sentir segurança no líder. E às vezes, é verdade. E às vezes as pessoas não sentem. Não é verdade, pastor? Porque a maioria não transmite segurança. E as pessoas têm medo. E quando você transmite segurança, você é contundente nas respostas, as pessoas se sentem seguras ao ponto de chegar e se abrir. E você está lá para ajudá-la. Aliás, há muitos anos atrás, brotou na minha mente um jargão que é assim: o crente é um excelente obstetra, um péssimo terapeuta. Porque ele pensa em ganhar alma para Jesus, mas ele não sabe curar a vida das pessoas. Porque, como o pastor mesmo falou, o problema de química cerebral é assustador. São milhares de pessoas que têm falta de química. A ciência chama isso de defeito de fabricação. Então, cada um tem um defeito de fabricação. E a maioria tem problema cerebral. Então, tem o esquizofrênico, tem o bipolar, tem o psicopata de vários graus. Tem uma série de coisas, porque, pastor, o senhor está na área e o cérebro é tão complexo, que eu falo que os pastores, os líderes, os terapeutas têm que se aprofundar muito mais com o conhecimento do cérebro, porque eu tenho pessoas que eu atendo que me ligam às vezes 6, 7 vezes, 8 vezes por dia. Sim. Mas ele depende da química. Aí tem hora que ele está bem. Mas tem hora que ele fala assim: pastor Nelson, ora por mim, porque eu preciso ir na padaria, eu estou com medo de ir na padaria. Eu falei: não, vai lá, Jesus está com você, olha, não vai te acontecer nada. Aí a pessoa vai e volta, aí liga que foi na padaria, comprou pão, comprou leite, alegre e tal, que voltou. Está no suporte. Mas você tem que dar esse suporte. Isso que o senhor falou é importante, porque qualquer coisa que alguém falar para você, respeite. Se a pessoa falar que está com medo, ela está com medo. Né? Porque às vezes a pessoa pode falar: isso é bobeira. Não, não é bobeira. Se ela te procurou e ela falou alguma coisa, é porque ela está precisando de ajuda. Então, muitas pessoas se afastam e não buscam ajuda, por quê? Ela fala, o outro distrata ou zomba. Isso é falta de fé,
se você fosse cristão, se você Isso é tivesse mal, né? fé. E aí a pessoa não te procura mais. Aí você perdeu a pessoa. E, aliás, sempre se pregou isso. Você não tem fé, você não tem fé. E quando a gente estuda hebraico, não existe a palavra fé no hebraico. Existe confiança. Então, os heróis que confiaram no Senhor. Aí você, na Bíblia hebraica, você não vai encontrar lá, Abraão teve fé, Jacó teve fé. Não, Abraão teve confiança, Jacó teve confiança. Confiança. E a confiança é diferente de fé. Completamente. Por exemplo, eu posso confiar e posso não confiar no Tiago. Mas quando é que eu confio? Quando ele me transmite toda essa segurança, me traz resposta contundente da vida. Então, o que a gente vê? Vê muita gente criticando e criando problema na mente das pessoas, que é falta de fé e não tem nada a ver. E a pessoa está precisando de ajuda. E tem também aquela coisa, acho que a gente está puxando bem para o assunto da religião, mas quando a pessoa ela adepta de uma religião, ela quer encarnar os princípios daquela religião, porque ela enxerga que agora a vida dela vai ter um novo significado. Mas você está falando de uma coisa que é interessante, porque há doses de religião que a pessoa traz para si e há doses que ela evita. Sim. Né? Então a gente tem gente que ela se considera espiritualmente 100% o tempo todo, e aí acho que é onde entra a negação da própria pessoa como ser em si mesmo. Sim, e a vida é um todo, né? O que ocorre hoje é que tem líder que quer controlar. Esses dias mesmo nós pegamos um caso, assim, de uma pessoa de uma denominação. É um absurdo. A pessoa está querendo ir para a academia, fazer exercício para melhorar. O líder dela falou que ela não pode ir na academia, que é proibido ir em academia, porque ela vai lá só tem pecador. Gente, onde se tira essa ideia? É saúde. Eu acho exercício físico. Eu acho que é de Plutão, né? Saúde. Então, mas tem comunidade hoje que o líder proíbe. Existe. Então, isso é uma... A pessoa está querendo saúde, é só isso. Claro, o pastor precisa fazer um exercício, não. Então, é engraçado isso. Aí ele vira adúltero, né? Porque essa manta de barriga aí. Você falou uma coisa que é verdade. Da onde a pessoa tira isso? Então, esse que é o perigo. Com que base que ela... Não tem base bíblica, só porque ele é o líder dela. Só que essas pessoas, elas ficam confusas, porque elas pensam assim... Pô, mas eu vou desobedecer o meu líder, né? Aí, às vezes, o líder usa alguns textos, né? Moisés, não mexa com o servo do Senhor. Mas você já ouviu uma coisa assim, ó? É um absurdo. Você condena aquilo que está te condenando. Por isso que você diz pro outro que não é para fazer. Sim. Nesse caso, né? Às vezes o pastor não se dá muito bem lá na academia porque... Ele tem problema. Ele vê lá... Ele pode ver a popozuda lá e ele perde o chão. Então, tem que admitir. Essa que a gente se torna pessoas melhores se a gente admite que tem um problema. E busca ajuda. Agora o cara fica proibindo é porque ele tem problema. Isso mesmo. Porque muitas vezes... aquilo que é o excesso denuncia a falta, então tem que ter equilíbrio. Então, se a pessoa às vezes está com medo de alguma coisa, o problema está nela, não no outro. Exatamente. E outra, academia, querendo ou não querendo, é saúde. Você não saúde tem tempo para andar e caminhar, trabalhar 8 horas por dia atrás de uma mesa, você tem que fazer exercício. A medicina fala isso, tem que andar. É um absurdo, né? E tem outras coisas também que são condenáveis que, na mesma perspectiva, na interpretação desse pastor, desse líder, enfim, eu acredito que, assim, a religião, o senhor pode falar mais aí sobre isso, ela, ao invés de contribuir para aquilo que o versículo diz que é libertar, parece que ela enjaula mais ainda, engaiola. Vou dar um exemplo. Esse versículo, Jesus repetiu, mas foi falado lá em Gênesis. O que Deus uniu, o homem não separe. É verdade. A ideia é que o casamento, a pessoa casou, fique casada.
Mas a gente está pegando alguns casos lá no Instituto que a gente acha absurdo. Por quê? Porque o cônjuge, o marido bate na esposa, comete adultério e a liderança fala para a mulher, olha, tenha paciência com ele, olha, ora por ele, calma que isso vai passar. Mas, peraí, até quando a mulher vai ficar suportando apanhar, o marido trair? Então não tem base bíblica para essas coisas. É isso que eu falo, que às vezes, dentro dessa pergunta, a religião é boa, mas não para escravizar a pessoa. Que nem não é demônio, é o cara que é ruim. Então a pessoa tem direito de fazer uma escolha. Deus quer que o ser humano separe? É lógico que não, está lá em Gênesis. Quem falou isso foi lá em Gênesis. Jesus repetiu no Novo Testamento. Agora, não tem sentido a mulher ficar apanhando, o marido traindo. Eu já vi um líder falar para a pessoa, irmã, põe camisinha, ora a Deus que vai dar tudo certo. Não existe isso, gente. Não, é pecado você falar camisinha. Você entende? A pessoa se torna... Aí a irmã... Aí você vê como que a pessoa vai ficar numa situação dessa. É muito complicado. É triste. Então, eu entendo assim, ó. A igreja, às vezes, ela se omite também. Porque, na verdade, se a irmã procurou o líder tem que dar uma resposta baseado no que o texto sagrado diz, mas não defendendo uma posição que não tem nada a ver. A gente sabe, por exemplo, você está falando aí dessa questão da interferência das normas do Estado em relação à boa conduta da pessoa, sim, ao mesmo tempo fazendo uma convergência com a religião. Né? Hoje a gente está assim, vivendo, parece que um mix religião, Estado, política, né? Tudo junto ao mesmo tempo. Virou uma bola. Sim. E aí? Né? Tem que separar. Eu entendo assim, as pessoas têm que separar. Por exemplo, nós temos pego muito casos de violência doméstica. Então, quem que vai ter que tomar a decisão? Não somos nós. Não é você. Alguém chega para você e fala, estou sofrendo violência doméstica, você vai falar, então separa. Não é isso. Não é por aí também. Mas você vai ter que mostrar para a pessoa que ela pode fazer uma escolha diferente. Se ela quiser fazer uma escolha diferente, ela tem direito. Se ela não quer fazer aquela escolha, é ela que está fazendo. Mas eu também não posso pegar e obrigar que a pessoa permaneça naquela situação, porque eu acho que é confortável para a minha comunidade. Né? É que nem um caso, há muitos anos atrás, nós tínhamos um irmão e a filha cresceu, arrumou um namorado, e 2 anos de namoro, e foi para o casamento. Na lua de mel, ela foi espancada. Uma espancada que a cabeça dela parecia uma melancia, com a cabeça desse tamanho. E ela conseguiu ser salva porque ela começou a gritar dentro do hotel, e aí o pessoal foram lá, arrombaram a porta, e ele estava socando a pessoa, a esposa. Sim. Foram para a lua de mel, na lua de mel. Aí descobriram que ele tomava remédio e não comunicou. E não falou para a família, não falou para ninguém. E a família dele também omitiu. Só que ele esqueceu de tomar o remédio. Surtou, que nem meu primo tem problema neurológico. Há uma deformação de formação, porque meu tio bebia muito naquela época. E na relação sexual, eu até brinco, o esperma ficou bêbado, nasceu o meu primo. Ele tá aí nasceu vivo, daquele jeito. Nasceu daquele jeito. Eu até brinco, o esperma fala assim, esse aqui. Tá bom. Aí esqueceu de tomar o Gardenal, espancou a menina. Caramba. E o pastor, aí o pai foram para o hospital, foi parar no Hospital das Clínicas. Aí o pai falou assim, olha, tem que anular esse casamento.
Anular o casamento? Tem que anular. A família omitiu. O rapaz também se omitiu de falar para ela que tomava Gardenal 6 meses tomava um Rivotril. E o impacto foi violento. Aí o juiz, olha só, pastor, a situação. O juiz pediu para o pastor fazer uma carta concordando com ele com a anulação do casamento, porque a lei dizia que em até 12 meses você pode anular o casamento. Pô, o pastor falou assim, na minha igreja, casamento é para sempre. E não deu a carta para o juiz. O juiz teve que assumir essa responsabilidade. Aí houve anulação do casamento, porque na lua de mel houve esse espancamento. E agora imagine se continuasse. Se continuasse um negócio desse. Mas essa é uma situação que, assim, a pessoa foi descobrir que ela tinha problema neurológico depois, né? Mas tem mulheres apanhando que continuam, às vezes tem medo, né? Que nem a Lei Maria da Penha aí nasceu, mas às vezes a pessoa também tem receio de ir lá, faz um boletim, fica por isso mesmo. Mas sabe o que é o mais triste, Tiago? É que o líder, eu entendo assim, o líder não pode se omitir. Não pode. Se alguém chegar pro líder e falar, ó, meu marido aconteceu isso, o líder tem que chegar vamos conversar então, vamos reunir vocês, o que está acontecendo, e tentar resolver a questão. Né? Conciliar lá. Mas não pode deixar o negócio solto e falar para a irmã, vamos orar. Não, peraí, só orar não vai resolver a situação ali, não né? Não vai funcionar. Eu já tive casos, eu lembro, até depois fica engraçado, mas esse rapaz se converteu de verdade depois. Nós levamos para casa de recuperação, ele se converteu. Mas ele chegava bravo em casa por causa de droga, eu falava, irmã, você tem todo o direito de se defender. Se ele vier para cima, quebra ele no meio, quebra ele no pau. E ele parou, porque ele não agrediu mais ela. Mas ele foi para casa de recuperação, parou com as drogas. Hoje ele tem um projeto social com uma escolinha de futebol. O cara é uma bênção. Mas eu não posso deixar a pessoa ser agredida o tempo todo e falar não faça nada. E deixar o Léo aí. Não, eu tinha outro caso também de outra irmã que apanhava. Nós falamos, você vai chegar para ele e falar bem claro. A partir de hoje, você não toca mais em mim. Porque se você tocar, eu vou te denunciar. O cara parou. Então, eu acho assim, o líder não pode se omitir. Ele tem que estar presente. Ele não pode se omitir. Mas o irmão é bacana, ele dá dízimo, amém. Mas você não pode se omitir. Não é questão se ele tem muita cultura, pouca cultura, contribui muito ou contribui pouco. O líder tem que chegar e chamar e tentar resolver. É porque é a vida da pessoa que tem em jogo, né? É lógico. É a vida da pessoa. A dignidade da pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dar o parâmetro dele ali sobre o casamento. Aí ele falou, se tiver contenda, problema, se afastem para se aplicar em oração, para que o diabo não tente, e ali vão orar. Se não resolver o problema, que haja uma separação, não consensual, mas uma separação em paz, porque há casos, né, pastor? O senhor está na área que tem pessoas que têm problema neurológico. Sim. Não é só o viciado em droga, mas não. Tem um monte de casos. Eu tenho casos aí que a mulher casou, depois de 1 ano e pouco, foi descobrir que o camarada tinha um desvario de caráter, tinha um problema lá, não sei se eu posso usar aqui. Você assumiu homossexual? Ele era homossexual. E pegou ele com outro na cama. Aí conversar e é complicado. E ela falou, pastor, não aguentei isso. Ser traída por outra mulher a gente releva, mas ser traída de homem com homem é complicado. Então, a pessoa tem o direito de escolher e tocar a vida dela, como ele teve o direito de tocar a vida dele. Agora, eu já teve um caso assim que o senhor tocou semelhante, que o líder da igreja queria que a irmã continuasse nessa situação. Nossa. E é comunidade tradicional. Aí a moça saiu ela saiu da igreja. Saiu porque ela era uma das organistas.
E o líder falou, se você separar dele, você não vai mais poder ser organista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem estava cometendo um ato imoral era ele contra ela. Claro. Ela não fez nada, mas ela foi punida. Então, isso é muito comum e que é um absurdo. A pessoa ser punida pelo outro. Não. Se o outro fez alguma coisa... Eu falo para as pessoas, tem 3 coisas que a gente tem que entender em relação à ciência. Tem 3 conhecimentos científicos, 3 conhecimentos que são válidos para nós. É o conhecimento religioso, que são dogmas. Então a religião não vai mudar. Nós somos cristãos. O cristianismo não vai mudar por mim, por ninguém. Ele continua aquilo. A Bíblia é a nossa única fonte de fé e regra. O conhecimento científico, ele sempre está mudando. E o conhecimento filosófico, que também tem processo de mudança. Então, esses 3 conhecimentos, eles têm que andar junto. Agora, eu tenho que pegar isso e usar para o bem. Não pegar isso e querer manipular as pessoas. Então, nisso que a gente está conversando, parece que a pessoa pega o conhecimento religioso, pega o que quer e o que não quer, tira fora. Pega o conhecimento científico, que eu acho bom e eu uso para mim. Não. Então... muita gente sofrendo porque os líderes se omitem. Então, eu até parabenizo não somente o pastor Luiz, mas o pastor José Faustino, porque e outros, tem um monte de pastores aí que foram estudar psicologia, foram estudar psiquiatria, para poder ajudar as pessoas, porque a maioria dos pastores fazem um curso teológico, mas muito simples e não aprofundado. Porque quanto mais você se aprofunda, que eu desde 80 enveredei pelo caminho de um equilíbrio com o hebraico para poder entender muitos textos bíblicos, então o que eu descobri? Que o hebraico ele é uma fonte inesgotável de ensinamento bíblico desde da próprio alfabeto. Sim. Que é muito profundo. E a gente vê aí que a maioria dos pastores, que o ano passado eu recebi uma informação da Sociedade Bíblica, 20% dos pastores nunca leram a Bíblia inteira. Então, o que o cara vai ensinar para as pessoas? Vai ensinar um monte de asneira, um monte de bobagem. Então, os líderes realmente, eu concordo com o irmão, tem que se aprimorar, tem que se evoluir, tem que estudar, porque a Bíblia também, em muitos pontos de difícil interpretação, está ainda em evolução de descoberta arqueológica para se provar e muitos textos. Então, a gente vê que os líderes estão em falta. Mas falando em evoluir, eu preciso chamar aqui o nosso patrocinador. Ele trouxe umas coisas gostosas aqui, que é para nós. Doce Videira tem patrocinado a gente aqui com pão de mel, é pra nós, pode pegar. Aliás, os donos da Doce Videira são tudo docinho, né, meu? Pois é, meu. Aqui, ó. Aí pode degustar já? Doce Videira, eles têm pão de mel, tem trufa tradicional. Trouxe pra nós aqui trufa de maracujá. Trufa de maracujá? Bastante coisa legal que aqui. É isso, meu. O irmão Marcelo não quer degustar uma... Ele vai. Ele trouxe pra gente experimentar e pra mostrar aí. Parabéns. Olha. Bom, hein? Bom, muito bom. Bom. Mas é isso. Essa questão de se capacitar, eu acho que a religião, ela levou muito tempo para poder trazer esse tipo de propósito para os líderes. De que eles deveriam conhecer a humanidade das pessoas e tentar fazer esse equilíbrio com a fé, porque que nem falar de espiritualidade. Hoje a espiritualidade está muito na moda, né? Falar de espiritualidade, tem muita coisa aqui. Você tocou num negócio interessante que agora vou jogar a bola também para o pastor Nelson. Eu entendo espiritualidade somente com Deus. Tem uma onda aí de espiritualidade sem Deus. Isso a ciência está querendo criar um ateísmo religioso. A espiritualidade é com Deus, porque a Bíblia diz, Deus é
espírito. Então o pessoal tem que tomar cuidado, principalmente os cristãos, para não entrar nessa linha de espiritualidade sem Deus, que tem uma linha aí que eles falam assim, não, você tem que desenvolver sua espiritualidade, mas peraí, não existe espiritualidade sem Deus. Qualquer coisa sem Deus é filosofia, pode ser uma teoria, pode ser qualquer coisa, mas a única forma do ser humano ter espiritualidade é com Deus. Porque eu andei pesquisando e tem um pessoal aí tentando desenvolver uma tal de uma espiritualidade eliminando Deus. Então, qual que é a ideia deles? É que você é o seu Deus. A sua mente é o seu Deus. Isso é um grande engano, isso é uma grande mentira. Então, as igrejas protestantes não concordam com isso. Eu li um artigo de um padre católico, os católicos também não concordam com isso. Então, os cristãos não concordam com essa ideia de espiritualidade sem Deus, porque senão a nossa mente virou Deus. Não. Deus está na sua mente. Não. Deus não está na nossa mente. Deus está sutil, na né? nossa... É sutil. As palavras é sutis sutil, pra... porque aí o pessoal começa a falar que você não precisa mais de Deus. Desenvolva a sua espiritualidade. Mas pera, como que você se desenvolve? Então eu vou jogar a bola pro pastor Nelsinho. Eu acho que ele também pensa nessa linha. A espiritualidade tem que ter Deus. Com certeza. Porque essa ideologia que você está citando, ela nasceu com os princípios em 1917 com Alice Bailey, que é a precursora da Nova Era. Então, ela foi para a Alemanha e foi trabalhando a mente dos líderes das nações. E Deus é você. Quer dizer, você pode ser qualquer coisa, mas Deus é você. Você é o Deus. Então, o Deus da Nova Era é você. Porque se Deus é amor, encontre o equilíbrio nisso e vai em frente. E nega a Deus, né? Nega a Deus. Agora, a espiritualidade, tanto que Deus falou para Josué isso, medita nesse livro de dia e de noite. O meditar é ruminar os princípios bíblicos para você ter um crescimento espiritual balizado, como o Rabinato chama, Yeshua HaMashiach. Então, quanto mais você devota ao estudo da palavra, buscando um relacionamento com o Criador, você cresce espiritualmente. Agora, você quer ser Deus? Você é apenas uma criatura transformada pelo sangue do Cordeiro para ser alguma coisa para alcançar a salvação e a vida eterna. E tem muita gente, né, buscando em ideologias fundamentar sua fé e colocar Deus assim como secundário. É engraçado isso, né? Porque você vê, quando você chega pra pessoa e fala assim, você tem alguma religião? Eu tenho alguma religião. Aí a pessoa diz, olha, mas eu não sou como aqueles, eu sou como estes. Né? A pessoa, ela fundamenta aquilo que ela é, por mais que esteja no mesmo bar que nem nós três Sim. aqui, né? Somos evangélicos, cristãos, Sim. enfim, protestantes, viemos dessa ideia do protestantismo, mas cada um carrega... Eu gosto de responder assim, eu sou cristão protestante. Aí cada Eu um... protesto com tudo que Deus é parede, Deus é pedra, Deus é árvore, Deus é o ser humano. Mas é isso mesmo que eu quero dizer. Tem gente que diz assim, olha, eu sou evangélico, mas é assim, ó, lá na minha igreja, fica tranquilo que não... Pode tudo. Não pega nada. Pega nada. Aí depende. E dependendo com quem você tá falando, a pessoa, opa, legal. Aí você vai conversar com outro, olha, lá pode, mas tem umas... Esse pode e não pode, acho que é isso que uma das coisas que a religião também falhou, né? O pode e não pode, deve e não deve, é ou não é. A nossa cabeça não trabalha muito nesse segmento. Mas o né? cristianismo tem princípios que não vão mudar, né? Às vezes eu falo para as pessoas, tem coisa, porque o cristianismo vai exigir de nós... Eu não sou uma pessoa boazinha, eu sou um pecador. Então, eu tenho que lutar contra o Luiz para me tornar uma pessoa melhor. Porque senão a gente não se torna uma pessoa melhor, porque o cristianismo exige de nós. Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo,
tome sua cruz e siga-me. O que é a cruz? É um caminho, é uma escolha. Então, cruz não é, tem um peso, tem um problema, tem uma doença. Não. É uma escolha que você faz todos os dias. Então, ser cristão é a gente escolher todos os dias, fazer uma escolha de ser uma pessoa melhor. Você vai sofrer tentação, você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza, você pode sentir angústia, vai ter pensamentos ruins na sua cabeça, mas você escolhe ser cristão. Então, eu acho que o grande desafio nosso hoje é ser cristão. Porque tem situações que se a gente não acreditar no ser humano, você não se torna cristão. Uma pergunta para vocês dois. Claro que vai direcionado primeiro. Pastor, pode fazer terapia? Com certeza. Hoje em dia, tem pastor precisando mais ou na época de 10 anos atrás menos e hoje mais? Não, eu acho que hoje até está precisando mais. Eu já fiz vários anos de terapia e se precisar eu volto para terapia. Tem uma pesquisa, eu não vou agora falar claramente, que é de um dos hospitais nossos aqui de São Paulo, que uma das causas principais de morte dos pastores é do coração. Já li sobre isso. Porque carrega muito peso. O pastor, ele carrega, o líder cristão, ele carrega sobre ele muitas obrigações, às vezes ele não compartilha, ele não divide. Que nem nessa pandemia aí, várias igrejas foram fechadas. Nós lá no Instituto recebemos pessoas, alguns atendimentos e líderes que tiveram que fechar suas comunidades. Então, os líderes sofrem também com os seus filhos, líderes que têm problema com seus filhos. Eu creio que o líder, ele está precisando de ajuda, mas ele tem, às vezes, receio de buscar essa ajuda. Ele se sente muito vulnerável. Se eu me expor, se eu falar que eu estou precisando de ajuda, mas precisa, todo mundo precisa de ajuda. É porque traz para si também aquela ideia de que ele é o solucionador de tudo, não é? Sim, não, e teve eu não vou citar... Ou tem que ser. Eu não vou citar a comunidade, mas tem umas comunidades que elas dizem que você não pode falar que está com problema, já está contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz, compartilhai vossas necessidades com os santos. Então, quem é que não tem problema nesse mundo, gente? Nossa. Então, todo mundo tem. Então, eu acho que assim, as pessoas sofrem muito porque elas não admitem que precisam de ajuda. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo diz, Jesus foi tentado em tudo. E só há muitos anos eu fiquei falando, mas Jesus era Deus, ele foi tentado. Sim, como homem ele foi tentado. E aí, quando eu pego o texto e vejo que em tudo Jesus foi tentado, caramba, você vai ver o tipo de pessoas que viviam em Jerusalém naquela época, era horrível. Então tinha prostituta, tinha homossexual, tinha lésbica, tinha ladrão, tinha fome, o estupro era natural dos romanos contra as mulheres. Então, Jesus era um líder por excelência. Solidão. E o líder é muito assediado. Então, se ele não tiver base bíblica e equilíbrio bíblico e um mentor para dialogar e conversar, ele se arrebenta mesmo, ele se estoura. Por isso que está cheio de líder aí caído e quebrado. As pessoas precisam de ajuda. O problema é o medo de buscar ajuda. Tem vergonha. Tem vergonha de chegar e falar, estou com um problema assim, assim, assim. Nós já acolhemos, eu já acolhi uma vez uma pessoa na nossa casa que é um líder, uma pessoa bacana, graças a Deus hoje ele está bem, mas ele estava querendo pôr fim na vida dele ou acabar com a mulher dele. Ele ficou uma semana com a gente, entendeu? Então você tem que dar apoio para as pessoas. E as pessoas têm que entender que buscar ajuda, não tem nada de errado, não está errado as pessoas buscarem ajuda. É uma coisa natural buscar ajuda. Inclusive, eu fui participar de uma reunião de pastores em Santo André. E eu levei aqui um estudo que nós fizemos aqui na igreja. Perfeccionismo, um entrave na vida cristã. Então tem muita gente que quer
perfeccionista. Quer tudo perfeito, quer tudo arrumadinho, tudo. E é um entrave para a vida dele, para a vida da família, no convívio em sociedade. Eu vou só pegar um negócio aqui enquanto vocês continuam, tá? Rápido. Então, eu fui levar lá e tinha uns 15 pastores lá, pastor. E um falou, outro falou, outro falou. Aí eu fui expor, né, minha ideia e disse assim, olha, pastores, eu trouxe aqui um estudo que nós precisamos melhorar o perfil como pastor. Se puder estudar psicologia é importante. Se o pastor não tem condições de estudar, mas que ele tenha um psicólogo cristão dentro da igreja para poder ajudar e colaborar com ele no trabalho. Rapaz, eu levei um cacete desgraçado. Nossa, bateram duro em mim e eu fiquei na minha, né? Porque aí eu falei assim, bom, a ignorância tá aí, né? Sim. Só que o último que foi falar, que era um apóstolo, o cara tentou 3 vezes suicídio. Eu falei, tô trazendo solução e o cara tá tentando se matar. O que ele precisa? Um psicólogo, um terapeuta, precisa de ajuda. Sim, sim, sim. Entendeu? Aí ficaram olhando para ele, porque ele confessou. Ele falou assim, irmão, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu já tentei 3 vezes me matar. Eu olhei para o pastor líder e falei para ele, pastor, olha aí o problema aí. E essa de negar o problema, a pandemia, ela meio que colocou por terra muito conceito, né? Porque as pessoas tinham isso. Não pode ter problema, o crente não pode passar por dificuldade, imagina, que é isso, se você tá assim é porque é falta de fé, falta de oração, aí a pandemia veio, e aí? Não, e o triste da pandemia é assim que muitas pessoas negaram a pandemia e faleceram. O triste foi esse. No meio tinha líder, tinha gente boa. Eu não vou condenar essas pessoas no sentido assim, é porque... Tá vendo? Não é isso. Eu acho que as pessoas a gente precisa ter humildade de reconhecer, porque a gente erra. Às vezes eu posso fazer uma afirmação e depois perceber, exagerei, não devia ir por aqui, né? Perceber. A pandemia estava aí, era uma coisa real, mas tinha gente negando. Então, eu acho que assim, a negação... A psiquiatria fala que... Tem um psiquiatra que ele fala que o grande problema do ser humano é guardar segredos. Quer fazer o ser humano sofrer? Mande ele guardar segredos. Então, essas pessoas sofrem muito porque elas estão guardando segredos. Então, às vezes um líder ele tem um problema extremo. Se ele buscasse ajuda, aquele problema ia ser aliviado. Aí ele não busca ajuda, aquele problema aumenta, aquela dificuldade dele aumenta, e às vezes a doença fica tão grande que a cura cada vez vai ficando mais difícil. Então as pessoas têm que tomar cuidado, né? Então, às vezes, ao invés de buscar ajuda, a pessoa fica camuflando. Aí o problema aumenta. E aí a interiorização desse problema leva o cara a infarto, leva o camarada a um aneurisma. Tem que tentar... Porque o cara fica pensando dia e noite no seu problema e não resolve o problema, não busca ajuda com ninguém. Sim. E se ele detectar ou não detectar, ou alguém detectar, que ele vá buscar recurso para poder tratar daquilo que está lhe causando dor, aflição. Porque engraçado, o mês passado um conhecido nosso, mecânico, surpreendeu a todos com um suicídio. Ele se enforcou dentro da oficina dele. E todo mundo falou, mas como? Um cara tão alegre, sorridente, todo dia brincando ali. Tava precisando de ajuda, ele chegou num limite e não aguentou. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode pensar é que o ser humano não deve ser tratado como todo mundo é forte, todo mundo aguenta. Não, nem todo mundo tem resiliência para enfrentar algumas coisas. Então, às vezes, uma dor de dedo para um
o cara corta até o dedo e supera e toca a vida para frente. O outro, uma unha quebrada, já é um motivo de grande Se desespero. arrebentar. Então, cada um tem uma resiliência. Né? Tô lembrando do Zezão. Ele tava falando, o Zezão tinha um problema na unha, ele pegava... Quem que é o Zezão? O Zezão, o carpinteiro. Ah, o seu amigo, o marceneiro. Ele pegava o formão e arrancava a unha dele assim. Falou, mas Zezão, o que você tá fazendo? Não, ela tá atrapalhando. Então tirava. Mas quem tá do lado lá, o outro viu o negócio dele e falou, você é louco! Então, a resiliência é um negócio sério e nem todo mundo tem essa resiliência. E aí as pessoas não entendem, é um negócio triste. O metrô não divulga, é lógico, senão ia gerar um pânico, mas todo dia tem gente Se matando ali, né? pulando nos trilhos ali. E cristão, não cristão... E dentro da igreja também tem muita coisa, né? Tem. Dentro da igreja tem muita coisa também, né? Camuflado, A escondido. gente sabe de coisa aí. O que ocorre é assim, eu acho que algumas coisas que as pessoas estão buscando é o externo. E o que a pessoa precisa é o interno. O próprio Jesus, ele deixa claro quando ele fala, o problema do ser humano não é o que entra no ser humano, é o que sai. Então, onde está os maus pensamentos? Está dentro de nós. E às vezes as pessoas estão precisando curar esses maus pensamentos que traz sofrimento, que traz dor. Quantas pessoas que não dormem à noite direito, passam a madrugada perturbada? Quantas pessoas que estão sofrendo porque aconteceu alguma coisa traumática lá na infância dela e até hoje ela não superou? Quantas pessoas estão pensando em suicidar, tirar a vida? Então, eu creio que a igreja, nós podemos ajudar. A igreja ajuda também as pessoas. E ela tem... O papel dela é esse, Ela mesmo. ajuda. Agora, as pessoas precisam confiar em buscar essa ajuda. Que nem esse projeto do Instituto Cristão de Terapias é ajudar as Isso é pessoas. excelente. Porque vai ajudar pessoas com problema. Porque o problema do ser humano está dentro da cabeça dele. Sim. Quer dizer, nós temos que ser terapeuta. Porque aí a gente sente e fica ouvindo a pessoa. Deixa a pessoa até chorar, até acabar tudo. Quando acabar tudo, está curado. Quer ver quantas experiências você já teve e a gente tem? Você não fala nada, isso que o seu pai está falando, pastor Nelsinho. Aí a pessoa te agradece, nossa, que bom, você me ajudou. Você não falou nada. Não falou nada. Não falou né? nada. A pessoa Só deu precisava de um ouvido. ouvido. Ainda a pessoa fala, nossa, eu tô aliviado. Sim, porque ela precisava de um ouvido. Precisava falar. Porque o bom terapeuta é aquele que ouve, Sim. não é aquele que fala. E realmente, a pessoa come pipi. Aí levanta, tá tudo bem. Nossa, estou aliviado. Jesus fazia isso com as pessoas. Ele dava o ombro para as pessoas pegar lá e ficar contando. Estou com um problema assim. E Jesus mesmo dá essa dinâmica quando ele chega para os discípulos assim, olha, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Uma das passagens mais lindas da Bíblia, pastor Nelson e Tiago, é aquela mulher chorando aos pés de Jesus. Eu acho linda aquela passagem porque ela me toca. Tira essa mulher daí. Não, Jesus. Não, deixa ela aí. Ah, mas se eu soubesse quem ela é, eu sei quem ela é, mas deixa ela aí. Tá atrapalhando o ritual, a cerimônia, né? Deixa ela aí. Né? A mulher entendeu que aquele homem ia respeitá-la, ia curá-la, ia atendê-la. E a mulher saiu dali curada porque Jesus permitiu que ela chorasse aos pés dele, enxugasse os pés dele, beijasse os pés dele. E tá tudo Ficou certo. curada. Ficou curada. Virou uma das maiores discípulas dele. Então, nós temos que permitir as pessoas se aproximarem, mas as pessoas precisam ter confiança. Pra você, qual que é a doença desse século? Em vários momentos das eras. Acho que a depressão e a ansiedade que gera maus pensamentos. Esse capítulo que Jesus fala, o mal não é o que entra, mas é o que sai, os maus pensamentos. A depressão e a ansiedade têm feito as pessoas terem maus pensamentos contra ela mesma, porque o mau pensamento
Não é só o pensamento de matar, adulterar, roubar, não. É o mau pensamento contra ela mesma. Eu não presto, ninguém me ama, eu não tenho valor. Por exemplo, esse caso desse seu amigo que tirou a vida. Muita coisa passou na mente dele e ele falou, não dá mais, a vida não vale mais a pena, a vida chegou ao fim, para que eu vou viver? Então são maus pensamentos que vão ocupando a nossa mente. Eu falo para as pessoas e para mim mesmo, estação de rádio é um exercício que a pessoa tem que fazer, lógico, é um aprendizado. Mas a gente não muda a sintonia das estações de rádio? Isso. Pensamento também, você tem que treinar a mudar a sintonia, porque senão aquele mau pensamento vai te perturbando. Vai gerar uma raiz de amargura. Porque você vai pensando naquilo, não tenho valor, ninguém me ama, sou feio, a vida sou tá feio. ruim. Uma coisa, brasileiro mesmo, tem brasileiro alto, brasileiro baixo, brasileiro gordo, brasileiro magro, brasileiro negro, branco, amarelo, tem brasileiro de todo jeito. Aí a pessoa pensa assim, mas se eu fosse assim, se eu fosse assado, vez por outra a gente tá vendo nesses canais da internet, alguém que morreu com cirurgia plástica. A pessoa linda, bonita, mas o que levou ela a fazer aquela cirurgia? Aliás, você tocou num assunto que perguntaram para mim, né? Porque algumas mulheres aí vão fazer alípio e morreram. Como eu gosto de assistir muitos programas científicos, eu aprendi com aquele médico que era de Miami lá, que é brasileiro, eu não me lembro o nome dele, é um cara expert. É o que tentou ser político aqui também. Tentou e tal. O cara era bom demais. E eu não perdi o programa dele. E ele fazia uma pergunta muito clara, muito transparente e lógica para os pacientes. Você fumou? Você bebeu nesses últimos 6 meses? Falou, se você bebeu e fumou, eu não posso te operar. E artistas, pessoas famosas nos Estados Unidos, iam lá para fazer a lipo lá e tal. Aí, mas por que eu tenho que parar de fumar? Falou, porque a anestesia que eu vou te aplicar, ela vai dar reação com os produtos químicos do teu cigarro ou da tua bebida. Então você tem que eliminar no mínimo 6 meses todas as químicas do cigarro e da bebida. E eu vou chegar num ponto que é muito sério. E ele, dando essas explicações, eu falei, caramba, esse cara é muito honesto. Sim, sim. Porque ele não está pensando na grana, no dinheiro da paciente. Ou faz parte também da profissão dele, né? O código de ética. Tem que avisar. Código de ética. Sim. Se der algum problema, ele Mas sabe o que aconteceu uma vez? Teve um caso, uma vez, que começou a dar uma reação, ele parou na hora. Aí ele parou, deixou a pessoa voltar ao normal e falou assim, você fumou essa semana? Aí a pessoa falou, fumei. Então, você fica em óbito aqui na mesa e ia trazer transtorno para mim, inclusive para o meu CRM aqui americano. Então, muitas mulheres vão fazer as suas estéticas, as suas operações, e não comenta para o médico, mente para o médico. Sim. Por isso que o Conselho de Medicina de Plástica, eles já são instruídos sobre isso. As pessoas mentem quando vai fazer Aí pode ficar na mesa. Pode ficar na mesa. Aí fala, o médico é safado, o médico é isso, aquilo. Não, a pessoa não seguiu a recomendação do médico. Não fume e não bebe. Eu penso que esse tipo de tratamento tá aí, pode ser utilizado, mas é o que você disse, a falta de aceitação. A pessoa não se aceita, então... É o corpo perfeito. Ela vai em busca daquele protótipo que ela mentalizou como ideal, e a gente já viu pessoas querendo ser aquela boneca Barbie, o rapaz que quer ser o Ken, né? Ele faz 200... E a gente viu que a pessoa tinha um problema de aceitação. A ditadura da beleza tá aí, né? A ditadura da beleza é uma coisa... E tá mais forte agora, porque as pessoas
querem criar um padrão, é que nem as nossas redes sociais. Você não vê, eu brinco, né? Até na rede social a pessoa é uma beleza, agora tem que ver ao vivo. No dia a dia, né? Ao vivo. Né? Quando Né? levantou de manhã, lavou o rosto. Porque né, hoje tem, eu não entendo muito, mas eu sei que tem filtro na foto, tem não sei o quê. Então, isso daí é uma grande ilusão que permeia a mente das pessoas. E aí a pessoa sofre porque ela não se aceita, isso que você falou. E quanto mais eu me aceito, eu vivo melhor, entendeu? Do jeito que eu sou, eu tenho que me respeitar. Lógico, tem coisa que eu vou fazer pela minha saúde, é óbvio, né? Você vai cuidar pela sua saúde, mas não ficar sofrendo porque não sou assim ou não sou assado. Não, e outra, eu vou revelar aqui, o meu pai, ele tinha um belo nariz, né? Os amigos chamavam ele de tucano. E tão bonito que era o nariz. Tão bonito. Eu nem Era sei porque lindo. ele fez a operação aí. Já faz muitos anos. Não é porque a gente ia jogar ping-pong, eu não usava raquete. Aí era só, Aí só no nariz. Tá? Era fácil, né? Aí Deus me abençoou com uma médica que se converteu aqui na igreja e falou assim, o senhor tem problema. E eu tinha problema mesmo, desvio de septo. E isso é bom até você, na sua área, no instituto. O desvio de septo, ela gera doenças dentro do cérebro por falta de oxigenação. E leva as pessoas a terem esquecimento precoce. Porque não oxigena e o cérebro fica embaralhado. Por isso que pessoas que têm aquele problema que às vezes a sinusite é um veneno para quem tem sinusite. Tem que fazer o tratamento mesmo. Porque ele fecha os furos de ventilação do cérebro. Eu tenho. Eu não vou citar aqui os nomes científicos, vamos sim. falar bem português, simples e tal. Então, a falta de oxigenação do cérebro, desvio de septo, carne esponjosa, uma série de coisas que as pessoas têm e ficam lá se matando. Por isso que a recomendação é se aceitar, né? Se aceitar, e se tem alguma cuidar. coisa que você precisa melhorar, se cuidar, faça não, porque você tem um ideal de protótipo de beleza. Então, o jargão é esse. Você que está nos assistindo e nos ouvindo, se aceite como você é. Sim. Porque Deus criou assim, né? E a Bíblia diz, tudo que Deus criou é bom. Nós somos criados por Deus, você é bom. Se você se respeitar, você vive melhor. Agora, quando a pessoa não se respeita, ela passa a sofrer, querer ter um padrão, que esse padrão nunca vai ser atingido. Porque assim, a pessoa que não se aceita, ela faz uma coisa e daqui a pouco, mas eu preciso fazer isso. E sempre tem uma escadinha a mais. E vai sofrendo. Mais e vai sofrendo. E acaba sofrendo. Pastor, muito legal que você veio aqui. Acho que trouxe bastante conhecimento para nós. E fala um pouco do seu instituto, onde pode encontrar você. Você está nas redes sociais, não está? Dá suas últimas recomendações aí sobre tudo que a gente falou, enfim, uma síntese. Legal. O Instituto Cristão de Terapias é a missão que eu entendi que eu quero fazer, que Deus colocou no meu coração. Quem sabe uma hora eu falo da minha... Falei meu testemunho para o pastor Nelsinho, quase morri, mas Deus me deu mais uma chance de vida. E aí eu entendi que realmente eu tenho que cumprir essa missão do Instituto Cristão de Terapias. Qual que é a missão do Instituto? Levar essa possibilidade do ser humano fazer terapia em grupo gratuita, lá em Guaianazes. A pessoa pode entrar em contato, acessa lá institutocristãoterapias.com.br ou procura Instituto Cristão de Terapias nas redes sociais, você vai achar, em algum lugar você vai achar, ou no Facebook, ou no Instagram, ou o próprio site do Instituto, você vai nos achar. Tem o telefone de contato lá e também a pessoa pode fazer terapia online, então é um valor social abaixo. Então, esse é o objetivo do Instituto, é o quê? É fazer com que as pessoas tenham a facilidade de fazer terapia. Então a gente franquia terapia para todo mundo num valor social, num valor bem abaixo do mercado, que o objetivo é só pagar os terapeutas que estão contribuindo com a gente. A gente tem uma equipe de profissionais que trabalha no Instituto como voluntários
E aí, dessa maneira, a gente contribui. Então, nós atendemos pessoas do Brasil inteiro, de São Paulo e do Brasil inteiro, e já tivemos experiência, estamos tendo experiência de atender pessoas fora do Brasil, brasileiros, né? Caramba. Fora que Porque a internet possibilita. facilita, porque o nosso atendimento é online. Então, é uma contribuição. Então, eu fico feliz. Então, a gente dá palestra, a gente dá curso, a pessoa pode acessar o YouTube, tem algumas palestras nossas lá gratuitas, tem alguns cursos. Quem quer fazer psicanálise, a gente agora está com curso de psicanálise em parceria com o pastor Faustino, né? Então, nessa parceria aí num curso de psicanálise. E nosso objetivo é abençoar as pessoas. Então, procure a gente, conheça a gente. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto abençoado nesse momento. Pastor tem que fazer terapia, todo mundo tem que fazer terapia. Precisou, acho que tem que fazer. É verdade. A pessoa tem que entender o seguinte: eu estou precisando, faça. Recentemente, as minhas meninas, eu tenho 2 filhas adolescentes, elas pediram para a gente fazer uma terapia de família. Nós fizemos vários encontros de terapia familiar, foi bom para todo mundo. Elas falaram, eu falei, a Silvia falou. É uma coisa natural, as pessoas têm que encarar a vida como natural, porque o perigo é o ser humano achar assim, nossa... Não vão pensar nada de você. A vida é sua, você tem que cuidar. A mesma coisa um médico chegar para você e falar, ó, você tem que fazer exercício físico. E aí? Eu tenho que fazer. Tem que fazer. Então, tem coisa que às vezes a gente tem que admitir, porque na experiência nossa é assim, só remédio não cura o problema emocional. Tá, a pessoa, tô no psiquiatra, tô tomando remédio para dormir, tô tomando remédio para acordar, tô tomando remédio para ficar esperto. Não, aí você pode tomar os remédios? Sim, mas só o remédio não vai resolver essas questões emocionais. Então, muito psiquiatra já orienta, ó, você tá aqui, mas procura terapia. Então, precisou, procura. Aliás, o apóstolo Tiago, né? No capítulo 5, versículo 14, ele diz, confessai as vossas culpas. Quer dizer, é claro que ali as pessoas generalizam, mas na realidade são profissionais, pessoas habilitadas, porque qualquer comunidade tem joio e trigo. É um estímulo para terapia, né? É um Sim, estímulo né? para terapia. A palavra aí está estimulando, né? E as Sim. pessoas têm medo de fazer isso, de chegar numa reunião e falar assim, tô com um problema assim, 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 assim. Aliás, por isso que é importante o testemunho. A pessoa, quando dá o testemunho, ela estimula os outros. Sim. Ela fala, eu passei por isso, fiz aquilo e tal. O cara tá olhando e fala, mas ela passou por isso, aquilo. Por isso, pastor, eu no trabalho de evangelismo, nós tínhamos 3 equipes de evangelistas. Pessoas que essas equipes eram preparadas, eu preparava todos eles e colocava um líder dentro de cada equipe. Sim. E eu tinha uma equipe de pessoas só para lidar com pessoas alcoólatras. Porque o alcoólatra tem alguns problemas que, só você que já bebeu sabe. Quer dizer, o camarada está numa... Entende? Está numa ressaca desgraçada lá, né, meu? Qual é a melhor coisa que dá para um alcoólatra que está numa ressaca? Água geladinha. Não adianta vir com sai, demônio, não sai, falar, Zé demônio, Zé Pilintra. Pilintra, nada, Sai. nem Zé Pilantra. Você dá um copo d'água, aquilo vai descer, vai refrescar. O cara te dá um beijo na boca, meu, de felicidade. Ele não sabe que ele está carcomido lá dentro, né? Está tudo queimado pela bebida, ele não sabe. Mas a água vai trazer um refrigério para ele. É um primeiro ponto para você ganhar para Jesus. Conversar, bater um papo. Então a gente tinha uma equipe que a gente fazia isso. Balizado em quê? Balizado num cunhado que foi alcoólatra. A experiência dele... A experiência dele me abriu a mente e falou assim, eu vou falar pro pessoal, dá água gelada pro cara, põe na coisa... Os caras bebiam, meu. Aí quando se converteu, esse teu cunhado ficava olhando quem meu cunhado tomava era sem ceia. vergonha. Quem tomava ceia rápido, né? Ele chegava e falava assim pra minha irmã, Ni, dá uma olhada.
Em plena ceia, mano, ele ficava de olho aberto. Se ele virar O cara que virasse de uma vez, ele falava assim, aquele lá já foi dos nossos. Ele já conhecia. Uma golada só. Ele já identificava. Mas era assim. Então, a pessoa que já passou para assessorar outro. Por exemplo, com noia. Não adianta pedir para mim ir lá na Cracolândia. Cansei de ir na Cracolândia. Fizemos muito trabalho lá na Cracolândia. Mas a linguagem, a consequência, as atitudes, as gírias. Meu, um cara que já passou por esse processo, foi curado, foi libertado, hoje ele é um cristão, meu, ele vai sentar do lado do cara, ele não vai ter vergonha de sentar do lado do cara. Se identifica, né? Vai se identifica. Sim, Identifica. Aí ele chega lá e fala assim, aí, mano. É. Aí o cara, opa. Então, mano, eu também já passei por essa aí e tal. Eu já fui nóia. E Mas aí é isso Ele aí. consegue falar a linguagem ali do povo. consegue falar a linguagem. No presídio é a mesma coisa. Você chega lá, meu, você é egresso? Não sou egresso. Qual foi tua causa? 155, 157. O linguajar traz O similaridade, linguajar né? que você vai usar, cada situação é como na Constituição Civil. A Constituição Civil também tem linguajar, Sim. não é? Só um exemplo. Você chega lá pro peãozado e fala assim, ó, engravata aquela viga. Aí fica todo mundo perguntando, por que é isso? Até o engenheiro saiu da faculdade e não sabe o que é engravatar. É gíria, né? É gíria, porque os camaradas, na época, vinham tudo sem cultura nenhuma. Então, para eles, fechar todo o quadrado da viga ou da coluna, então o sarrafinho travado era engravatar. Então, é uma gíria. E tinha outras e Sim, outras. sim. Então, cada situação, né? É como pegar médico com médico. Fica numa rodinha de médico. Você não entende nada. Pô, o cara só termos técnicos. Mas no psicólogo, termos coisa. técnicos. E psiquiatria, então, nem se fala, né? Os nomes que vão se criando. Sim. Aí você fica lá. Ou senão você fica numa rodinha de japonês, né, meu? É Mas- isso aí. Pastor, obrigado por você ter vindo. Eu tenho certeza que nós vamos convidá-lo novamente para falar sobre outros assuntos. Você deve ter Sim, milhares de assuntos. E os assuntos hoje tratados aqui em torno das questões psicológicas, terapia. Crente pode fazer terapia, não pode. Enfim, eu acho que valeu muito a pena. Obrigado pela tua presença. Instituto Cristão, como que é? Instituto Cristão de Terapia. Tá no Instagram, no Facebook, tá no YouTube. E aí a gente também pode recomendar o seu telefone para quem quiser, quem depois Isso. assistir o programa, vai poder pegar esses contatos aí para acionar você. Pastor Nelson está sempre aqui conosco fazendo essa entrevista, eu e ele, e também foi um prazer tê-lo. O Tiago também teve um problema que ele confessou. Ele falou, pai, eu não posso ver o senhor com dinheiro. Eu já quero que o senhor me pague aquele bifão no restaurante Dinhos Place e tomou um vinho Almaden. Ó, Eu falei, rapaz, sai fora. Vou te mandar você pro Faustino. é isso aí. Você que nos assistiu, esse foi o TGCast. Nós estamos no YouTube, vai ter lá os cortes no Face, estamos também no Instagram, estamos no WhatsApp e você pode deixar sua mensagem, sua contribuição. Enfim, muito obrigado. Valeu você que nos assistiu até agora.